Olá, no encontro de hoje iremos estudar Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. São palavras do Senhor Jesus. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quero iniciar esse estudo com uma pergunta. Como poder ficar rico? Bem, essa pergunta ou esse desejo pode estar na mente e no coração hoje de muitas pessoas. Esse desejo exerce um fascínio permanente na história da humanidade. Mas existe até uma afirmação que diz que há 3 chances de alguém ficar rico na vida: quando nasce, quando casa ou quando acerta em algum jogo ou loteria. Uma coisa é certa: as ações terrenas de alguém certamente direcionará pelos propósitos que este almeja. Deus sabia que as finanças seriam algo importante em nossa sociedade. Prova disso é que nas Escrituras Sagradas existem aproximadamente 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riquezas. Isso segundo pesquisa realizada pelo Howard Dayton. Quero lhes dizer que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus tratou desse assunto com muita veemência. Das 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro. Também ele tratou sobre dinheiro cerca de 80 vezes em seu ministério. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dos tesouros que podem ser acumulados na terra, fala também de tesouros que podem ser acumulados no céu. Ele não está falando necessariamente do mesmo tipo de tesouro, terreno e espiritual. Na verdade, vamos perceber que acumular ou não tesouros nos céus tem muito a ver com a forma como nós lidamos com a questão dos tesouros aqui na terra. Precisamos entender que a vida cristã envolve pensar em algo que é muito maior do que aquilo que é terreno. Ela envolve pensar naquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Isto é, quando conhecemos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, nossa relação com o dinheiro muda drasticamente. Não servimos mais ao dinheiro, ele não nos governa mais e também não somos mais escravos dele. Agora temos o Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos orienta, inclusive nos dá a sua bênção para evoluirmos, para progredirmos. E isto, se for a vontade dele mesmo, nesta área de finanças. Mas a questão é, como você está agindo? Será que corremos o risco de esquecer das questões espirituais e darmos mais valor às coisas terrenas e passageiras? Para tanto, é preciso haver um nível de desligamento deste mundo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu também em Colossenses, mas agora no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra de Deus fala de vivermos não apenas para aquilo que é natural e terreno, mas enfatiza que devemos viver e construir pensando naquilo que é espiritual. Esta primeira declaração de Jesus sobre não acumular tesouro para nós na terra não significa que o cristão não pode ter nenhum tipo de bem ou posse. Essa palavra traduzida como acumuleis no original grego é tessariusso. Fala de amontoar, acumular, armazenar. Muitos hoje em dia defendem uma prosperidade que faz do cristão uma espécie de represa. Mas essa não é a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é, na verdade, não acumularmos para nós, mas isso não significa
que recursos não passam pelas nossas mãos ou pelas nossas vidas. Eles não deveriam parar, na verdade, na gente, mas sim nós que deveríamos parar de pensarmos só na busca, na conquista ou na preocupação com eles. Há dois mitos que temos que derrubar aqui. Primeiro, quando confundimos a ideia de que não podemos ter tesouros na terra. A Bíblia nos diz, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. E olha só que Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Por um outro lado, a palavra de Deus diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Isso está em Salmo, no capítulo 62, versículo 10. Para mim fica claro que o problema não é o dinheiro, mas como o coração se relaciona com ele. Se por um lado vemos Jesus dizendo para aquele homem rico que abrisse mão de sua riqueza, por um outro lado, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 17, e diz o seguinte: exorta aos ricos. Os ricos aqui são os cristãos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Não é para eles se livrarem de tudo, mas que eles fossem generosos, prontos a repartir. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Jesus não está falando contra ter riquezas, embora esteja dizendo que as riquezas não podem nos dominar. Se por um lado precisamos derrubar esse mito de que o cristão não pode ter recurso algum, por outro lado, estamos indo para outro lado errado. Segundo mito, um novo mito na nova geração precisa ser derrubado, que é este: se você não tiver muito recurso, você não é abençoado. E mais ainda, a evidência da bênção de Deus está no seu progresso material. Muito mais ainda, tudo está protegido por Deus de forma sobrenatural. É só você dar o dízimo. Não estou falando contra o dízimo, mas declarar que você deu o dízimo e nada que você tem não sofrerá nenhum tipo de perda, não condiz com o que Jesus está falando nesse texto. Ele diz um dos motivos para juntarmos tesouro no céu é porque aqui a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. O que ele está dizendo no versículo 19, na verdade, ele estava se referindo e falando para os seus seguidores e discípulos: vocês que me seguem, que são meus discípulos, estão sujeitos a terem seus bens roubados, estão sujeitos a sofrerem perdas materiais. Ele não estabeleceu um seguro sobrenatural, dizendo que nada jamais tocaria aos seus seguidores, aos seus discípulos e a nós também. Aliás, eu acredito que, de vez em quando, esse tipo de perda vem até como certo lembrete para que a gente não fique preso a nenhuma dessas coisas. Dito isto, vamos seguir adiante no raciocínio do Senhor Jesus. O que é juntar tesouros nos céus? Ser rico no céu é simplesmente só ser pobre na terra? Quero lembrá-los no texto de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, onde Jesus conversa com um jovem rico e este lhe pergunta: o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus fala para ele guardar os mandamentos. Porém o jovem replicou: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A Bíblia classifica esse jovem como rico. Quando o Senhor Jesus fala para esse jovem vender tudo o que ele tem e dar os recursos aos pobres, para então ter um tesouro no céu, passamos a pensar que o que precisamos para ter um tesouro no céu seria só se desfazer de tudo na terra. Não é isso, na verdade. Se riqueza espiritual fosse conquistada com pobreza terrena, então a maioria das pessoas na terra estaria numa situação espiritual privilegiada, porque a maioria dos habitantes da terra não tem riqueza aqui mesmo, material. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que a riqueza não é aquilo que o mundo ou que a gente tem aqui na terra. Riqueza é o que a gente faz com aquilo que temos. Jesus não está dizendo que o caminho para ser rico no céu era ser pobre na terra. O caminho para ser rico no céu era usar devidamente os recursos aqui na terra em prol do que realmente importa. Uma pessoa que não tem nada aqui na terra não necessariamente será rica no céu. Mas alguém que usa seus recursos aqui na terra a ponto de até empobrecer, abrindo mão do que tem, mas fazendo o que é correto para estabelecer o reino de Deus, para propagar os valores do reino, ela está ajuntando, ou melhor dizendo, juntando tesouros nos céus. Não entendemos essa visão de juntar tesouros como não apenas alguém que se livra de tudo o que tem. Em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 17 ao 19, Paulo exorta: os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que praticam bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem na verdadeira vida. Paulo está dizendo que os ricos precisariam ser generosos, estarem prontos a darem e a repartirem, não a desfazer de tudo, a repartirem tudo que têm. Dessa forma, acumulariam para si mesmo tesouros celestiais. A maior definição bíblica de riqueza não é aquilo que eu tenho aqui na terra, mas o que faço com aquilo que tenho aqui na terra. Deus quer lhe dar não somente o que você precisa, Ele quer te dar mais do que você precisa. Não para que isso seja só para você, não para que você acumule, mas que você possa socorrer ao necessitado. Juntar tesouros nos céus tem a ver com tudo o que você faz com os tesouros que você tem aqui na terra. Não importa se eles são poucos ou muitos. Tendo entendido o que Jesus disse sobre não acumular, o problema não é ter, é juntar somente para si. Ele também quer nos agradar com aquilo que nos toca. Não quer que tenhamos nenhuma mentalidade egoísta e avarenta, mas quer também nos agradar, mas Ele espera que aquilo que nos agrada seja também aquilo que a gente usa para abençoar os outros. O propósito não é acumular na terra. A ideia de juntar tesouros nos céus é algo que diz respeito ao que nós fazemos com aquilo que temos aqui na terra. A ideia de Jesus, quando ele explora onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, deve nos levar ao que Paulo disse, em pensar nas coisas que são do alto e focar no que é celestial. Assim sendo, nosso coração começa a se aquecer onde ele está sendo direcionado.
Dessa forma, acredito que a maneira de vivermos aqui na Terra muda por completo. Precisamos aprender a viver movidos pela eternidade e por aquilo que é eterno. Quando Paulo diz aos Colossenses que temos que pensar nas coisas lá que são do alto, não somente naquelas aqui da terra, ele está falando sobre aquilo que deve ser nosso foco e nos direcionar. A expressão que Jesus usa no versículo 21 de Mateus 6 é exatamente essa: onde está seu tesouro, aí estará o seu coração. Cristãos que valorizam o que é eterno, que não estão de olho somente no momento, mas no futuro e colocam seu tesouro naquilo que é eterno e celestial, terão o seu coração atraídos para isso. E quando o nosso coração, o nosso tesouro está naquilo que é celestial, não vamos nos distrair e nem nos perder com aquilo que é material. A cobiça de tornar rico, pode nos fazer cair em tentação e desviar-nos da fé. Muitas vezes, o relacionamento errado com o dinheiro nos rouba toda a nossa força e energia da dedicação que deveríamos colocar em Deus. Quando focamos em Deus, quando Ele de fato é o nosso tesouro e o nosso coração está nele, então significa que aquilo que é material não vai ter controle sobre nós. Não vai exercer sobre nós fascínio, não vai prender de forma alguma. E quando somos guiados por aquilo que é de fato o verdadeiro tesouro, aquilo que é eterno, estaremos acumulando tesouros nos céus. Quando, por um momento, paramos para pensar o que teremos em toda a eternidade e que ninguém leva coisa alguma dessa terra, embora nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar, a única coisa que levamos, segundo Apocalipse, são as nossas obras. Está no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Quando estou fazendo algo com o material para o necessário, o livro de Provérbios 19, versículo 17 diz: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Estou juntando tesouros nos céus, não porque meramente abri mão de algo aqui terreno, mas porque usei devidamente aquilo que é terreno. Por que usei isso para promover os valores de Deus? Isso significa estar de olhos nos céus. Tenho visto pessoas com ambições terrenas que não pensam nem um pouco em sua eternidade. Empenham tudo que tem nessa vida para ter um pouquinho de recurso aqui e não estão juntamente para o céu. A Bíblia faz distinção entre salvação e galardão. Galardão é recompensa das obras. Espero que você viva de tal forma que você possa muito mais do que ter recurso aqui na terra, mas sim juntar tesouros para a eternidade. Finalizando com as palavras de Jesus, está em Lucas no capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Também em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perguntas para que possamos pensar. Como podemos ter riquezas no céu? Podemos ter riquezas na terra? Se você não tiver dinheiro na terra, você não é abençoado? Isso é verdade? Riqueza no céu significa pobreza na terra? E qual é o problema quando se tem muitas riquezas na terra? Segue então aqui um versículo para memorizar. Está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Bem, finalizamos aqui este estudo. Até o próximo, então. Deus abençoe.